Vamos ficar de pé. Nós vamos ler o capítulo 11 de forma responsiva. Eu começo lendo o versículo 2. Vocês todos leem o 3. Eu leio o 4. Vocês o 5. E assim sucessivamente. Quando João do cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você era ele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caminho separado do vento. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas fizemos dançar, entoamos lamentações, mas fizemos chorar. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio filho do homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, França! Ai de você, Betsaida! Vocês gentilíssimos irmãos, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, quando os sábios se dizem. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu, será jogado no inferno, porque se os homens manifestam alegados milagres feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus nos clamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos juízes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Amém. Você pode sentar. É sempre importante quando a gente examina um trecho da Escritura e sobre ele reflete, a gente observar o seu contexto. O que Jesus está ensinando, o que ele está mostrando, qual é o assunto que está sendo discutido, para a gente, por exemplo, lidar com os versículos 28, 29 e 30, que é o meu foco aqui nesta manhã. Jesus, nesse trecho final do capítulo 11, vai nos apresentar um grande desafio. Ele vai se afirmar como manso e humilde e vai convidar a humanidade, começando pelos seus discípulos, a aprender com ele ou aprender dele. Então, nessa manhã, eu queria que nós pudéssemos, observando esse contexto todo, em que aqui ele reforça sua missão messiânica, quando dá um testemunho aos discípulos de João, em que aqui ele fala das cidades que não se abriram, não se arrependeram, quando profetas foram enviados a ela, ou a elas, ou quem sabe as próprias cidades por onde Jesus passou e fez milagres e também não se arrependeram. Mas o fim dessa passagem toda do capítulo 11 desemboca em alguém que se apresenta como humilde, como manso de coração. Charles Spurgeon dizia que nos 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, se a gente somar esses evangelhos, são 89 capítulos da Bíblia, só há um lugar em que Jesus fala do seu coração. Lemos muito nos 4 evangelhos sobre o que ele ensina. Aprendemos sobre o seu nascimento, o seu ministério, como ele escolheu discípulos. Ficamos sabendo das suas viagens e até dos seus hábitos de oração, quando ele se afastava para orar sozinho. Encontramos discursos longos e objeções até dos seus ouvintes, que levavam a mais ensinamentos ou a mais explicações. Lemos sobre a forma como Jesus entendia estar cumprindo as profecias, o Antigo Testamento, e lemos em todos os 4 relatos, nos 4 evangelhos, que a prisão de Jesus foi injusta. Os evangelistas não esconderam isso, que a sua morte foi vergonhosa e que ele também ressuscitou dos mortos. Consideremos as milhares de páginas que já foram escritas por teólogos nos últimos 2000 anos sobre tudo isso que eu relatei brevemente aqui. Mas em apenas um lugar vamos ouvir o próprio Jesus abrir o seu coração e afirmar: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E ele conclui ainda: porque o meu jugo é suave, versículo 30, e o meu fardo é leve. Aliás, esse versículo 29, em que Jesus apresenta o seu coração, era o versículo favorito do reformador alemão Philipp Melanchthon, companheiro de Lutero, que foi quem redigiu a Confissão de Augsburgo, a primeira confissão protestante para essa guinada que a igreja tinha no século XVI. No único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva aos bastidores e permite que
que a gente veja o cerne de quem ele é, nós não lemos aqui que ele era exigente de coração, que ele era austero. Não lemos que ele era exaltado e digno de coração, nem mesmo que ele era alegre e generoso de coração. Nos próprios termos e palavras de Jesus, a alegação que ele faz, surpreendente, como filho de Deus, é que ele é manso e humilde de coração. Para deixar claro desde o início, quando a Bíblia fala de coração, e a gente já trabalhou esse tema em outras ocasiões, seja no Antigo ou no Novo Testamento, o coração não trata da nossa vida emocional apenas. Eu sei que isso hoje é muito comum, esse repertório é que acaba se impondo ao texto bíblico. Então a gente fala de coração, fala de emoção. Mas coração trata do centro de tudo o que somos e fazemos. É o que nos tira da cama de manhã, por exemplo. É o quartel-general das nossas motivações, vontades, ideais. Em termos bíblicos, o coração não é parte de quem somos. Nunca esqueça isso. Mas o centro de quem somos. O nosso coração é o que nos define e direciona, e é por isso que Salomão, em Provérbios 4, 23, escreveu: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, meu querido, minha querida, trata da vida, é a sua vida, é o que nos torna os seres humanos que somos. O coração motiva o que fazemos. Por isso não é demais dizer que ele é quem somos. Quando Jesus nos conta o que motiva ele lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele, quando ele expõe os recantos mais íntimos do seu ser, o que a gente encontra nessa passagem? Que ele é manso e humilde. Quem poderia imaginar um Salvador assim? A expectativa dos próprios discípulos era que ele fosse poderoso, que ele fosse alguém bravo, que ele fosse alguém destemido, impetuoso, que fosse alguém que resolvesse com a sua força e o seu poder todos os males da vida humana daquele tempo. Mas não. Manso, a palavra grega que a gente traduz como manso, ocorre 3 outras vezes no Novo Testamento. A primeira, na bem-aventurança, os mansos herdarão a terra, Jesus prometeu. Depois, na profecia, Jesus é o rei que vem humilde. Mateus capítulo 21, versículo 5. Ele é o rei que vem humilde, montado em jumenta e num jumentinho. E ainda a gente consegue ouvir pessoas falando de Jesus no jumentinho daquele tempo, seria o Jesus da BMW de hoje. E por fim, a terceira citação da palavra manso se refere à postura das mulheres, em 1 Pedro 3,4, quando lá Pedro incentiva que elas cultivem, antes de tudo, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Agora veja o que diz o texto, que é de grande valor diante de Deus. Não tem como a gente aqui não pensar no chamado que Jesus faz a cada um de nós para sermos servos e não senhores. Da contracultura que o Evangelho quer convocar, no sentido de que a gente não impõe-se, não domina e exerce poder, mas a gente serve, a gente ama, e por que não dizer, a gente sofre. Ser cristão é um caminho de sofrimento. Manso, humilde, gentil. Jesus não é esquentadinho, não é duro, não é reacionário, não é facilmente irritável. Ou seja, onde estão os atributos nossos como cristãos que nos fazem semelhantes a esse Jesus que se apresentou como sendo humilde? No único lugar em que ele fala do seu coração e convida a gente a aprender, ele diz que é manso e humilde.
Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, segundo essa descrição, mas braços abertos. Mas a palavra manso é complementada com uma outra palavra, humilde. O sentido da palavra humilde, junto com manso, revela uma realidade singular do coração de Jesus. A palavra específica, humilde, se traduz no Novo Testamento como em Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Entretanto, tipicamente, por todo o Novo Testamento, a palavra grega sobre humildade não se refere à virtude como tal, mas a uma humildade no sentido de privação, ou quando a gente é rebaixado pelas circunstâncias da vida. É assim que a palavra humildade, no grego, é mencionada no Antigo Testamento, na Septuaginta, ou seja, a humildade não é uma virtude, mas uma condição de dor, de pobreza, de miséria, de pequenez. No Cântico de Maria, quando grávida de Jesus, por exemplo, essa palavra é utilizada para falar como Deus exalta os de condição humilde, Lucas 1,52. Maria se sentia pequena, uma adolescente. Paulo usa a palavra quando diz, em Romanos 12,16, em vez de vocês serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. O sentido ali não é humilde como uma virtude, mas a pessoa que passa por privação, a pessoa com vulnerabilidades, a pessoa de condição precária. Referindo-se então aos que não impressionam socialmente. Talvez teriam pequeníssimos seguidores, se é que teriam acesso a isso. Eles não são o centro das atenções de uma festa, mas aqueles dos quais o anfitrião desvia os seus olhos quando eles chegam, se é que são cumprimentados. O ponto de dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível com toda a sua glória resplandecente e uma santidade atordoante. Ninguém na história humana foi acessível como Jesus, considerando quem era, o seu poder, a sua perfeição. E sempre há requisitos ou obstáculos. O teólogo Warfield, ao comentar Mateus 11:29, escreveu assim: não houve impressão mais profunda na consciência dos discípulos que a nobre humildade do temperamento de Jesus. Quando, por exemplo, ele pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. O requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é muito simples, ao contrário do que hoje a gente anuncia, os pedágios que a gente constrói. É um coração aberto. É tudo aquilo de que Jesus precisa, que o ser humano vá a Ele. Mateus 11:28, o texto que acabamos lendo nessa manhã, nos fala de quem se qualifica para a comunhão com Jesus. Olha o que Jesus aqui diz: os cansados e os sobrecarregados. Você não precisa descansar e se recompor para só então vir a Jesus, como é muito comum. A gente ouve muito isso: pastor, depois que eu ajeitar a minha vida, me espera lá na sua igreja. Não. O próprio fardo é o que qualifica o pecador para vir. O próprio fardo. Não é necessário pagamento, ingresso na entrada. Jesus promete: e eu aliviarei você. O descanso dele é um presente, não é um negócio, uma transação, é uma dádiva. Quer você esteja trabalhando duro para aparar as pontas da sua vida,
e então você está cansado, quer você se encontre oprimido por algo fora do controle, sobrecarregado, o desejo de Jesus de que você encontre descanso é maior do que o seu. E eu queria que você ouvisse isso nessa manhã. A gente não tem essa ideia. A nossa ideia é de que a gente tem que pegar Jesus para Jesus resolver a nossa vida, quando na verdade Jesus é quem vai fazer tudo com a nossa vida. Jesus não cabe numa gaveta ou num instrumento que nós manipulamos para fins nossos. Jesus é quem tem a solução para aquilo que somos. Isso é fundamental. Vou repetir. O desejo de Cristo é que você encontre descanso. E esse desejo é maior do que o seu desejo por descanso. Por isso, Paulo pôde escrever que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que tem que haver uma transformação de mentalidade em nossa vida para que a gente possa compreender a bondade de Deus quando a gente vê como maldade. O cuidado de Deus quando a gente vê como omissão. É como a palavra mesmo nos ensina, Deus disciplina para aproveitamento. Na hora da disciplina não parece algo bom, mas depois produz fruto por quem ela tem sido exercitado. Fique com essa frase. O desejo de dar descanso e alívio que Deus tem para você é maior do que o seu próprio desejo. Manso e humilde, de acordo com o testemunho de Jesus, isso resume o próprio coração do nosso Senhor. Ele é assim, terno, aberto, acolhedor, prestativo, compreensivo, disposto. E aí a gente começa a lembrar de Paulo aos Romanos, quando ele escreve que nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. No mundo de performance, de imagens que não refletem realidade e essência, a igreja precisa voltar à sua essência, e aqui ela é convidada a uma essência, a aprender daquele que é. E o que ele é? Manso e humilde de coração. Num tempo em que a igreja tem alvos, planos que se afastaram completamente dessa essência, alvos de crescimento, alvos de destaque social, alvos de todo tipo, de dinheiro inclusive, e de poder, Jesus nos convida, como Filho de Deus, o Deus encarnado, a ser manso e humilde de coração. Se Jesus tivesse um site próprio hoje, talvez a declaração mais importante naquela parte sobre mim seria manso e humilde de coração. E ele não receberia muitas curtidas. E a gente não gastaria muito tempo com ele, porque afinal a gente quer uma coisa grande, uma coisa legal, uma coisa diferente, uma coisa que mexa com a gente. Mas Jesus não é assim com todo mundo de forma indiscriminada. Acabamos de ver agora que ele disse: Cafarnaum, você vai para o inferno. Ele é assim para quem vai a ele, toma o seu jugo, implora por sua ajuda, se reconhece necessitado de salvação. O parágrafo antes dessas palavras descreveu Jesus tratando os impenitentes, aqueles que não se arrependem. Ai de vocês, Corazim. Versículo 21. Ai de você, Betsaida. Eu digo a vocês, versículo 24, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma. E vejam o que aconteceu com Sodoma do que para você. Manso e humilde. Não se engane, não quer dizer mole e hesitante. Não quer dizer alguém de característica pacífica. Entretanto, para aquele que se arrepende, o coração de Jesus oferece um abraço gentil, que nunca será barrado ou impedido pelos tamanhos de nossos pecados. Isso é surpreendente.
Para Jesus não há pontos cegos, não há inseguranças, dúvidas, ansiedades e falhas que o impeçam de abraçar, acolher e regenerar o pecador. Pois a mansidão humilde de Jesus não é uma das formas como Jesus eventualmente se apresenta ou se comporta com a gente. A gente às vezes tem essa noção de Jesus como um bipolar, como alguém que alterna o humor dependendo do momento e da situação. Não. A mansidão é o que Jesus é. É parte da sua essência. É o coração dele. Ele não pode deixar de ser manso para com os seus. Mais do que eu ou você podemos mudar a cor dos olhos. É como nós somos. Ou seja, o crescimento na vida cristã vem com o trabalho. O próprio Jesus deixou muito claro no Evangelho de Mateus essa realidade. A promessa aqui em Mateus 11, porém, é o descanso para as almas, não o descanso necessariamente para os corpos. Nós passaremos por lutas. Mas toda a labuta cristã, e eu queria que você prestasse atenção nisso agora, ela é decorrente e não paralela à vida de Cristo em nós. Nós não somos um grupo de pessoas que escolheu valores morais e passou a persegui-los ou passou a segui-los. Nós somos um povo em cujo coração Cristo está vivo. Isso é muito diferente de copiar alguém e de alguém ser alguém outro em nós. É diferente eu fazer algum esforço de mim mesmo, com minhas forças, do que Paulo disse: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque se esse Cristo humilde e manso, como o ser que é, vem morar em nós, Ele vai trazer conosco, para a morada em nós, essa essência. Toda a luta cristã, então, a caminhada cristã é decorrência da comunhão com esse Cristo, cuja realidade transcendente é essa. Ele é manso e humilde de coração. Ele nos surpreende e nos sustenta com sua infinita bondade. Apenas quando vamos mais fundo nessa gentileza afetuosa é que podemos viver a vida cristã como o Novo Testamento exige da gente. Não de maneira exterior, ritualística. Quer ver uma coisa que me preocupa hoje muito? Não é só quem não faz devocional, é quem faz devocional do jeito errado, pelos motivos errados. Porque sim, é ruim não ter uma vida devocional, não ler a Escritura, não fazer orações o tempo todo, não guardar o domingo como o dia do Senhor, todo domingo, não um domingo sim, dois não, um sim, dois não. Porque isso são meios de graça, meios que Deus escolheu para derramar do seu poder, da sua instrução, do seu perdão. Mas também tem as pessoas que observam tudo isso, mas não necessariamente têm comunhão com Cristo. Não pegaram essa relação pessoal que se estabelece na oração, na leitura da Escritura. É como Lutero dizia: vá para a Escritura, mas procure por Cristo. Porque se você não encontrar o Cristo na Escritura, você não chegou no objetivo da Escritura. Nesses tempos delicados, todos nós sofremos da tentação da performance, mesmo na igreja. Pastores, educadores, teólogos, pessoas que ensinam. Todos nós podemos sofrer a tentação
de dominar um certo conceito ou conteúdo que não afete a nossa vida, que não nos leve a um relacionamento pessoal com Jesus, e a gente passa a adotar um tom professoral, quando nem com um dedo a gente quer tocar naquilo que a gente ensina. A advertência de Jesus em Mateus 23 sobre os fariseus é bastante importante, ou sobre os escribas. Eles se assentaram na cadeira de Moisés. Jesus até diz, escutem o que eles falam, mas não observem as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então a preocupação hoje com quem tem a vida devocional como uma obrigação, como uma relação que não é pessoal, como um método que se adota para eu marcar o xizinho, fiz a tarefa, e eu perco de vista a relação pessoal com Jesus, é bastante perigosa, porque gera arrogância, religiosidade. Pode até fechar o teu coração para um Deus pessoal, e quer mostrar todos os dias que você é um pecador e que você só está de pé pela graça de Deus. Meus irmãos, vou repetir apenas quando a gente vai mais fundo nessa essência de Jesus manso e humilde de coração, é que a gente se dá conta o quanto precisa dele. Por que ele veio? O caos do mundo que está aí é nossa culpa. A gente, igreja cristã, tem uma boa participação nesse caos que está aí. Quantos dizem amém para isso? A igreja do caminho tem uma grande participação nesse caos que está aí, porque a gente é um pecador. Mas Jesus nos convida a um outro caminho. Apenas quando nos enchemos dessa ternura de Cristo aqui, poderemos exalar, meus irmãos, onde quer que estivermos, esse aroma celestial. E morreremos um dia deixando no mundo lembranças dessa ternura divina. Sabe quando você vai ao sepultamento de alguém? Essa é uma das coisas que ficam como legado. Aquela pessoa é uma pessoa querida, humilde, afetuosa. É uma pessoa que, inclusive, quando se soube que ela morria, ou estava em vias de morrer, o velório, o dia do enterro, ele fica cheio. O amor de Deus é grande demais para ser impedido por aquilo que a gente merece. O amor e a misericórdia de Deus são grandes demais para serem barrados por aquilo que a gente supõe merecer. A noção de gentileza está bem aqui nessa passagem. A palavra suave, Jesus aqui diz, meu jugo é suave, preste bem atenção agora, precisa ser entendida com o devido cuidado. Esse é um texto sobre o qual muita gente já falou, e ele até é um texto complexo mesmo. Como assim meu jugo é suave? Jesus não está dizendo que a vida será livre de dores e dificuldades. A mesma palavra em outro lugar é traduzida por bondoso. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. É a mesma palavra. Considere aqui o que Jesus está dizendo. O jugo, você deve saber, é a trave pesada colocada sobre o gado para que ele carregue um equipamento agrícola pelo campo. Jesus está usando uma espécie de ironia, dizendo que o jugo posto sobre os discípulos, na verdade, não é um jugo, mas é um jugo de gentileza. Quem poderia resistir a esse tipo de jugo? É como dizer, e aí eu ilustro, a um homem que está se afogando que ele deve pôr sobre os ombros o fardo ou o jugo da boia salva-vidas. E o homem responder, de jeito nenhum, eu não, já está difícil demais aqui me afogando nessas águas revoltas.
a última coisa que eu preciso é uma boia nas minhas costas. É assim que todos nós somos, confessando Jesus com os lábios, mas na maior parte do tempo evitando, com medo, com receio, com desconfiança, um relacionamento profundo com Ele de entrega. Por causa de um entendimento errôneo do seu coração, como muita gente hoje ainda acredita. Jesus veio cortar o nosso barato. Ser cristão é chato. O que eu podia estar fazendo agora no domingo de manhã? Orar, tá louco? Ler a Bíblia, vocês estão malucos? Essa ideia de alienação, de frustração, de peso que muita gente compartilha a respeito do que é ser cristão. Mas Jesus diz: aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração. Às vezes nos falta essa fé e compreensão de quem Ele é e do que Ele quer ensinar. E a gente às vezes pega de Jesus o que Ele não é e o que Ele não ensinou. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve, Ele próprio diz. Isto é, o jugo não é jugo e o fardo não é fardo. Assim como o gazélio, uma outra ilustração, carrega um balão, poderíamos pensar em Jesus carregando os seus seguidores. Flutuamos pela vida com a sua mansidão sem fim e sua humildade acessível. Mas por que o senhor está falando sobre isso, relacionando fardo e jugo com humildade? Porque é nesse contexto que Jesus está falando que é humilde e manso. Logo, quando ele fala de fardo, é nesse contexto que a gente tem que entender o convite que ele faz para nós. Não é que Jesus simplesmente nos encontra em nossa necessidade. Ele vive na nossa necessidade, Ele mora em nós. Ele não se cansa de nos colocar em seus braços, porque isso está no coração dele. Porém, não é assim que a gente pensa de forma intuitiva sobre Jesus. A gente pensa de outra forma. Refletindo sobre essa passagem de Mateus 11, o pastor inglês Thomas Goodwin, século 17, nos ajuda a adentrar o que Jesus realmente está dizendo. Aspas, os homens podem ter ideias contrárias sobre Cristo, mas Ele lhes diz da sua disposição nesse texto, prevenindo pensamentos duros sobre Ele, a fim de atraí-los melhor a si. Tendemos a pensar que Ele, Jesus, de tão santo, é, portanto, severo, indisposto contra pecadores e incapaz de aguentá-los. Mas Ele diz o contrário. Não, sou manso. A gentileza é minha natureza e o meu temperamento. Por que a nossa dificuldade? Porque não somos assim. Então, quando Jesus se relacionava com aquelas pessoas naquele tempo, estando na terra entre os seres humanos, o contraste era evidente. Projetamos em Jesus os nossos instintos distorcidos sobre como o mundo é. Esse é um perigo muito grande. A gente projeta, e não é porque a gente quer, mas porque a gente funciona assim, projeta em Jesus os nossos anseios. Por isso, de novo, transformados por uma renovação de mente, é que a gente entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente tentar, no nosso modus operandi pecaminoso, capturar Jesus, ele vai ser sempre subjugado, usado e manipulado por interesses bastante escusos. Os religiosos quiseram fazer isso, quiseram aclamar ele rei para resolver o problema da Judéia de uma vez por todas. Jesus não se permitiu essa captura. Queridos, isso acontece entre nós. Isso acontece na nossa família.
no casamento, na relação com os filhos. Isso acontece entre pastores. Isso acontece com pecadores. É assim que nós funcionamos. A natureza humana dita: quanto mais rica uma pessoa, mais fácil será ela desprezar o pobre. Quanto mais bonita, mais disposta a rejeitar o feio. E sem perceber o que estamos fazendo, tranquilamente assumimos que alguém tão elevado e exaltado teria dificuldade de atrair desprezíveis e impuros. Porque é como a gente às vezes se sente. É claro, Jesus se aproxima de nós, concordamos, mas ainda a gente pensa que ele vem com o nariz tampado. Há quem ache o contrário até, que temos direito que Jesus venha a nós, afinal a gente não é tão ruim como aquele outro lá. Esse Cristo ressurreto, afinal, é aquele a quem Deus exaltou sobremaneira, cujo nome está sobre todo nome. Aquele diante de quem todo joelho, veja bem, todo joelho se dobrará em submissão, Paulo diz aos Filipenses. É ele quem tem olhos como chama de fogo e cuja voz é como de muitas águas e tem uma espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. Apocalipse 1:14. Queridos, em outras palavras, ele é tão inexprimivelmente brilhante que seu esplendor não pode ser capturado em palavras. Ele é magnífico, de tal forma que toda linguagem é insuficiente diante do seu esplendor. É ele cujo coração, lá no fundo, mais do que qualquer outra coisa, se apresenta como manso e humilde. O que esse autor, Goodwin, está dizendo é que esse alto e santo Cristo não se noja ao alcançar e tocar pecadores imundos e sofredores. Esse abraço é justamente o que ele mais quer fazer. Nós naturalmente pensamos que Jesus nos toca assim como um menininho toca numa lesma pela primeira vez. Retorce o rosto, toca e estende a mão devagar. Mas o Cristo ressurreto se aproxima de nós, não de forma severa e indisposta, mas como manso e humilde de coração. É por isso que a gente precisa das Escrituras, porque a nossa intuição natural somente nos dá um Deus igual a nós. Por isso que idolatria, ao contrário do que muitos imaginam, adorar um outro Deus, na verdade, é adorar a si próprio. Quando as imagens são só um meio para que eu adore conforme eu entendo o que deve se adorar, na hora em que eu entendo o que se deve adorar, é um reforço de nós mesmos. O Deus revelado na Escritura desconstrói as nossas intuições, por isso a Escritura revela o Evangelho, e esse Deus nos impressiona com aquela infinitude de perfeições, agora aqui canalizadas na mansidão. De fato, as perfeições de Deus incluem a sua perfeita mansidão. É o coração dele. Por isso, então, ele convida: venham a mim. Palavra que muitas vezes a gente assume para quem está num templo pela primeira vez ou numa cruzada evangelística. Convite de apelo para novo convertido, quando na verdade esse convite é para nós. Sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso. Quantas são as dores, angústias, ansiedades e problemas nos quais a gente se mete porque a gente não é manso, a gente não é humilde.
e a gente não vai a Jesus. O que vemos Jesus declarar em palavras em Mateus 11, 29, a gente vê ele provar em ações, porque o que ele é o que ele faz. A sua vida comprova esse seu coração. Quando o leproso disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, Jesus disse: imediatamente quero. Estende a mão e toca o leproso e diz: ser purificado. O verbo querer nessa passagem de Mateus 8, tanto no pedido do leproso quanto na resposta de Jesus, corresponde à palavra grega para anseio ou desejo. O leproso pergunta: qual era o desejo de Deus? E Jesus revelou o desejo que ele tinha, estendendo a mão e purificando o leproso. Quando um grupo de homens traz seu amigo paralítico a Jesus, Jesus mal espera que eles digam o que querem. O texto diz que, vendo a fé que possuíam, Jesus diz ao paralítico: ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Ninguém falou nada, mas Jesus se antecipa. Antes de eles abrirem a boca, Jesus não consegue segurar as palavras. Viajando de cidade em cidade, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o texto diz que Jesus ensina aquelas pessoas e cura as suas enfermidades. Ao ver a dor e miséria das multidões, seu coração ferve, sua compaixão se manifesta. Meus irmãos, essa compaixão se manifesta com abundância no ministério de Cristo, levando ele a curar doentes. Mateus 14:14 diz que ele teve compaixão e curou os enfermos daquela cidade. Jesus alimentou os famintos. O texto de Mateus 15:32 diz a mesma coisa: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e eles não têm o que comer. Os discípulos já queriam que Jesus tocasse a multidão para sua casa, mas Jesus diz: eu tenho compaixão. Em Marcos 6:34 também, ele ensina as multidões e tem compaixão delas, ao mesmo tempo em que também ele enxuga as lágrimas dos enlutados. Lucas 7:13, logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. A palavra grega para compaixão é a mesma em todos esses textos e se refere às entranhas ou vísceras de uma pessoa. Essa é uma maneira antiga de dizer ou referir-se ao âmago de alguém. Jesus era manso e humilde de coração. Essa compaixão reflete o que há de mais profundo no coração do nosso Senhor. Finalizando, 2 vezes nos evangelhos lemos que Jesus não aguentou e chorou. 2 vezes. Pelo menos conforme o que a gente tem registrado. Em nenhum dos 2 casos, Jesus está triste por seus próprios problemas. Em ambos os casos, é por causa de outras pessoas. Primeiro Jerusalém, Lucas 19, e no outro caso, seu falecido amigo Lázaro. Qual era a maior angústia de Jesus? A angústia dos outros. O que fazia o coração de Jesus transbordar em lágrimas? As lágrimas dos outros. No mundo individualista e egoísta como o nosso, e por que não dizer, a começar de nós cristãos,
precisamos que Jesus nos visite. Precisamos acolher esse convite que Ele faz. Venham a mim. E olhar para essa essência de quem Ele é e por isso entender o que Ele faz. Ele é manso e humilde de coração. Num tempo em que a comunicação se dá, infelizmente, por rede social. Num tempo em que a gente não é o que a gente apresenta. O convite de Jesus é revolucionário. E é por isso que Ele talvez pode dizer para uma grande parte dos discípulos: vocês querem ir embora? Quem não comer da carne e do sangue do Filho não tem vida em si mesmo. Nós somos chamados a ser. Nós somos chamados a deixar de ser o que somos para que Cristo seja tudo em nós. E esse que veio com compaixão, mansidão e humildade, quer por meio da igreja ser amigo do mundo, com o braço estendido, com a sua misericórdia compartilhada. Vez após outra, são os moralmente impuros, socialmente desprezados, e indignos que não só merecem misericórdia de Cristo, mas são as pessoas a quem naturalmente Jesus mais se inclina. Como Ele foi chamado? Amigo de pecadores. Por que será? Quando vemos os evangelhos como um todo e consideramos a descrição de quem Jesus é, o que mais se destaca, meu irmão? Sim, Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, Ele é o Messias. Sim, Ele é aquele cuja santidade, algo muito destacado em nosso tempo, faz com que até os amigos se curvem de medo por causa dos seus pecados. Sim, Ele é um mestre poderoso, tanto no ensino como nos milagres que Ele faz, cuja autoridade supera a dos doutores do seu tempo. Não dá para diminuir esses aspectos, porque violaríamos a ortodoxia histórica. Mas a nota dominante que ressoa em nós depois de lermos os evangelhos, o elemento mais vívido e arrebatador da descrição sobre o Filho de Deus é a forma como o Santo Filho de Deus alcança, cura e perdoa aqueles que menos merecem, mas que desejam, mas que o buscam, seja tocando no seu manto, seja ali tocando por trás, seja enxugando os seus pés com os seus cabelos. Por isso, nessa manhã, a mim surpreende esse convite. Mas surpreende por causa de quem eu sou. Eu fico imaginando Jesus ali, se dirigindo àquela multidão atordoada, cheia de compromissos, num mundo maluco daquele tempo, cujas leis eram as leis do império, e ainda os fariseus com a sua briga por poder e politicamente, então, fazendo concessões aos romanos. No meio daquele caos todo, Jesus convida: venham a mim, todos vocês que são cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês, o que se deduz é que desse aprendizado, nós vamos achar descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quero dizer para você que ser cristão não é pesado. A gente tem lutas, tem desafios, tem, mas é Cristo em nós, aquele que venceu a morte, e não só o vitorioso, o Salvador, o que perdoa, o que consola,
o que prometeu que todos os dias estaria com a gente. Quantas são as vezes em que a gente se abate, se angustia e tem para Deus planos pequenos em relação àqueles que Ele tem para nós. Como dizia o profeta, os caminhos de vocês são diferentes dos caminhos do Pai. Os pensamentos de vocês são pequenos em relação aos de Deus. E é por isso que esse convite é feito a nós. Baixa a tua cabeça nesta manhã. Senhor, o que dizer desse convite? Desse convite gracioso para compartilharmos de quem o Senhor é. Para desfrutarmos de quem o Senhor é. Porque a gente não é assim. A gente não é manso e humilde de coração, Senhor. A gente é irado, a gente é ansioso, a gente valoriza as pessoas que nos valorizam, a gente investe onde a gente vai ter retorno. A gente é egoísta, a gente faz conta o tempo todo. A gente é pecador. Mas o Senhor não nos deixa nessa condição irreversível. O Senhor, percebendo o cansaço de anos que a gente acumula, o Senhor nos convida ao descanso. Ao descanso. Ao alívio. O Senhor nos convida a aprender do Senhor. Manso e humilde de coração. Num mundo doido que nem o nosso. Num mundo mau, hostilizante, cheio de ressentimentos, violências, interesses escusos, crime. Senhor, tem misericórdia. Precisamos de Ti. Não é só o mundo, nós aqui dentro precisamos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Precisamos que o Senhor nos ensine sobre quem o Senhor é. No mundo em que a gente é medido por tudo que faz ou deixa de fazer, no mundo que nos oprime porque somos bonitos ou feios, no mundo que nos convida a performar conforme o príncipe deste mundo, no meio desse caos, Tu nos chamas a ir a Ti, com os nossos fardos, com os nossos pesos, com as nossas dores. Eis-nos aqui, Jesus. Abençoa nessa manhã o meu irmão, minha irmã, abençoa cada um de nós aqui. Essa palavra é para nós. Nos encontramos cansados, decepcionados, às vezes pensando em desistir, pensando em mudar de cidade, de país, de amigos, de igreja, de esposa. E de repente nesse caos o Senhor nos convida: venham a mim, e eu vou dar alívio, e eu vou dar descanso.